Pode dar aí. Bom, pessoal, é isso aí. Nós já vimos aqui vários pontos importantes. Só recapitulando. Vimos aqueles conceitos iniciais, né, de diferença, direitos humanos fundamentais, direitos e garantias. Vimos as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, que eu mandei vocês focarem bastante nesse tema, principalmente nas três primeiras. Só para a gente fazer a revisão rápida aqui. Primeira dimensão, qual é o direito? Qual o ideal? Liberdade. Segunda dimensão, quais direitos? Sociais, econômicos, culturais. Qual o ideal? Igualdade. Terceira dimensão, qual o ideal? Fraternidade ou solidariedade, que são aqueles direitos coletivos, né? Difusos. Falamos também das características e eu pedi para vocês pegarem a mais importante, que é qual? Relatividade ou limitabilidade. Mais importante porque ela é a mais cobrada em prova, tá? Claro, você tem que saber a todas, está afiado em todas, mas se tem uma que você tem que estar muito alerta, é a relatividade ou limitabilidade, pois ela cai demais em prova. Vimos também esse tema aqui de eficácia dos direitos fundamentais, vertical, horizontal e diagonal, também um tema muito recorrente em provas de concurso. Vimos que podemos fazer restrições a direitos fundamentais. E agora vamos passar para o próximo ponto, que é com relação ao catálogo dos direitos fundamentais. Tá pegando não aí não, se dá o toque aí. Aí. Catálogo dos direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos fundamentais, eles são organizados. Beleza, Roberval? Eles são organizados, certo? Eles não estão de bolo na Constituição. Eles estão de forma ali organizada em um catálogo. Como eu disse, o edital de vocês, ele fala lá direitos e garantias fundamentais. Mas você tem que destrinchar os direitos e garantias fundamentais, porque esse é o título. Você tem que ver os capítulos. O primeiro capítulo que você vai começar a estudar desse tema é o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, que está no artigo 5º da Constituição Federal. Eita, professor, só um artigo é? Então deve ser uma uva, né? Rapaz, esse é o maior artigo. É o que a gente vai demorar mais. São 4 meses que eu vou ter aqui com vocês, aproximadamente, e acho que metade vai ser só nesse artigo 5º, porque são 78 incisos e 4 parágrafos. Professor, a gente vai estudar um por um, detalhadamente, certo? Ah, professor, mas todos os incisos são importantes? Não. Não são todos os incisos que caem em prova, mas nós veremos todos. Naqueles incisos que a cobrança é mínima, que basicamente ele não cai em prova, ou que com a simples leitura a gente já consegue entender ele, eu não vou perder meu tempo com vocês. A gente só vai ler e vai passar para o próximo. Mas vocês vão perceber que a gente vai chegar aqui em alguns incisos que a gente vai passar praticamente a aula toda só falando dele. Que é um exemplo, o inciso 11 do artigo 5º, que fala da inviolabilidade domiciliar. A casa é inviolável do indivíduo, aquela resenha. Por que isso é muito importante? Porra, tu tá fazendo concurso pra polícia. Só são 10 aulas? Pronto, vai ser 6 aulas individuais coletivas. Porque, ó, uma por semana, então 4 aulas já é um mês. 4 aulas já é um mês. Então, a gente vai ficar muito individuais coletivos. Porque, ó, nacionalidades sociais eu dou em uma aula para vocês. Direitos políticos e partidos políticos eu dou em uma aula para vocês. Defesa do Estado das instituições democráticas eu também dou em uma aula para vocês. Cai mais o quê? Sim. Cai mais alguma coisa fora essa que eu falei para vocês? Pronto. Como a maior parte da prova é isso que a gente vai abordar. Como eu estava falando. Oi. Pronto, aí veja. Olha o tema, organização política administrativa. A gente pode ter uma aula dessa, mas qual o problema? Bora aí, preste atenção. Isso é muito importante para vocês. Primeiro ponto, para você fazer uma prova de concurso, é você fazer o quê? Ler o edital, pô. Ler o edital. Olha o tema de constitucional que é para vocês. Organização política administrativa. Para mim, de todos os temas aí de constitucional que cai para vocês, esse é o pior. Sabe por quê? Porque isso aí é decoreba. Lá ele vai falar de bens da União, bens dos Estados, competência legislativa da União, do Estado, competência concorrente, competência comum.
Eu posso dar uma aula para vocês e passar alguns bizus. A gente tem uns mnemônicos, capacete de PM, pufeto, é uns bizuzinhos para a gente pegar algumas competências que você pode já utilizar e matar algumas questões. Mas esse assunto, pessoal, é basicamente você em casa lendo. Porque não adianta chegar aqui, gente, essas aqui são as competências da União. Vamos ver quais são elas. Legislar sobre direito penal. Porra, isso aí tu pode ver em casa, pô. Só fazer a leitura, porque na hora da prova vai dizer assim: compete aos estados legislar sobre direito penal. Porra, você sabe que é a União. Só que como é que você sabe isso? Lendo. Aí é um assunto que é difícil, porque ele cobra muito decoreba. E basicamente, a única coisa que eu posso fazer por vocês é passar alguns mnemônicos que vai facilitar a memorização. Mas organização política administrativa é basicamente você e sua Constituição lendo e relendo diversas vezes e resolvendo questões. Porque aí você pega os principais pontos de competências, tá? Aí, como eu disse, a maior parte vai ser isso aqui. Eu quebrei o raciocínio, mas eu estava falando do inciso 11. E eu disse que esse inciso é muito importante e a gente vai passar muito tempo nele. Por quê? Porque ele fala da inviolabilidade domiciliar e vocês querem entrar na polícia. Inviolabilidade domiciliar. É muito importante o policial saber ou não é? Demais, pô. Porque o que, é que a gente vê na prática? Muitas invasões a domicílio. A polícia pode invadir o domicílio? Pode. Pode. Mas amparado na Constituição. A Constituição vai dizer que a polícia só pode entrar lá sem o consentimento do morador, né? Basicamente em flagrante delito. Tem as outras situações, mas não é só para a polícia, né? Desastre, prestar socorro e ordem judicial durante o dia. Mas o que a gente vê mais na prática é a hipótese de flagrante delito. Aí você vai ter que saber o que é um flagrante delito, vai saber o que é que o STF diz com relação a essa entrada, o que é que a polícia tem que ter, que seriam as fundadas razões a serem comprovadas posteriormente. Aí, ó, é um assunto que tem pertinência temática. E a CESP gosta muito disso, pô. Quando você vai fazer um concurso de carreira policial, aqueles temas que estão vinculados à polícia, a CESP gosta de abordar. Por exemplo, quando a gente vai lá estudar os direitos políticos e os partidos políticos, tem uma previsão lá que é para o militar. O militar, ele pode se candidatar a algum cargo político? Pode. E isso tem pertinência temática para a gente. Aí ela vai dizer lá, se o militar tem mais de 10 anos, se tem menos de 10 anos. Aí, quando você estuda direitos políticos, tem muita coisa importante. Mas como essa parte tem pertinência, porque você vai querer ser um policial militar, tem uma chance maior de ser cobrada. A gente vai dar uma dedicação maior para ele. Então, a gente vai ter que fazer um estudo inteligente. Logo, leia um edital. Eu gosto de fazer o seguinte, aqui eu estou dando umas dicas para quem nunca fez prova, tá? Imprime o edital e cola na tua parede, no teu cantinho de estudos lá, ó. Cola na tua parede. Porque quando tu for estudando os temas, tu vai marcando lá. Já estudei isso aqui. E isso você vai tendo controle. Quando você vê que é um assunto mais fácil, você já pode dizer, ó, isso aqui eu domino. Quando é um assunto mais difícil, você já pode botar um asterisco nele ali, ó. Porra, isso aqui eu estudei, mas senti que eu não aprendi tanto. Vou ter que ler ele várias vezes. Então você mesmo vai fazendo seu controle. Às vezes eu acho um assunto fácil, mas o colega não acha. Então isso é muito individualizado. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, ó, esse aqui é difícil. Talvez você não ache difícil, talvez você goste. Aí fica mais fácil você aprender. Então essas partes vai uma questão muito individualizada que não dá pra gente fazer um para todo mundo. Vai depender também da carga horária de cada um. Quem é que trabalha mesmo? Ó, metade ou mais da turma trabalha. Então quem trabalha, acho que só tem o quê? 3 horas de estudo por dia, tirando o horário aqui do cursinho, né? Você vai ter umas 3 horas de estudo ali. Mas quem não trabalha tem o dia todo para estudar. Aí vai estudar 6, 8 horas, 10 horas, dependendo aí da disposição. Então tudo vai ser organizado com base na sua disponibilidade. Infelizmente eu não posso colocar metas para você atingir, porque eu não sei a realidade de cada um. Eu coloco assim, suposições, né? Ah, terminei um assunto, 30 questões, 20 questões, mas vai depender de você. Talvez você não tenha tempo para responder tantas. Responda 10, responda 15. Vai depender de você, tá? Então, como eu vinha falando, artigo 5º, o mais cobrado em prova de direitos e garantias fundamentais. Logo, perderemos muito tempo nele, mas vai ser um tempo que você vai estar investindo na parte mais importante, pois veremos todos os incisos de forma detalhada e aqueles mais importantes, estudo aprofundado, porque é isso que vai ser cobrado na sua prova. Veremos também o quê? Direitos sociais,
que vai do artigo 6º ao artigo 11º. Nos meus estudos, eu acho essa parte um pouco chata. Por que eu acho direitos sociais um pouco chato? Porque é muito decoreba. Eu não gosto de questão decoreba. Eu gosto de questão que vê se o candidato tem o conhecimento. E não simplesmente questão que troca uma palavrinha, troca um prazo. Isso aí basicamente não está exigindo muito de você. Está exigindo decorar. Decorar. Se você decorou, você acertou. Não precisa nem você entender muito. Decorou o texto, acertou. Não gosto de questão assim. Mas ele não cobra? Cobra. Então a gente vai ter que estudar de forma direcionada também essas questões de decoreba, do artigo 6º ao artigo 11º. Direitos de nacionalidade, para mim, é um tema show. Tema fácil, tema legal de se estudar, tem muitos exemplos. A gente trabalha ele de forma bem tranquila. Aí, como a gente não tem tantas aulas, a gente pode colocar sociais e nacionalidade em uma aula só, para a gente ganhar tempo, beleza? E focar nos outros pontos que exigem uma profundidade maior. Direitos políticos e partidos políticos vem do 14 ao 17. Também dá para a gente pegar em uma aula, se a gente der uma acelerada. Porque o partido político é só um artigo, e direitos políticos também tem uns pontos importantes, mas dá para a gente dar uma acelerada nele, tá? Desses 5 aqui, ó, mais importante, como eu disse, direitos individuais e coletivos do artigo 5º. Ó, estão organizados dessa forma. Esse é o título dos direitos e garantias fundamentais. Formam um rol. Aí eu quero saber dos senhores agora. Esse rol de direitos e garantias fundamentais é um rol taxativo ou exemplificativo? Rol é exemplificativo. Por quê? Porque eles estão espalhados por toda a Constituição Federal. Eles não só estão aqui. Eles estão organizados dessa forma. Mas não quer dizer que eu não tenha outro direito fundamental além desse. Se você abrir a Constituição lá no artigo 200 e pouco, ele está falando lá da saúde, da educação, do meio ambiente. Então, temos direitos fundamentais espalhados por toda a Constituição e também em leis infraconstitucionais. Logo, se vier uma pergunta nesse sentido para você, ó, se forma um rol taxativo ou exaustivo, você vai marcar aqui não. É um rol meramente exemplificativo. Fechou? Uma questãozinha, acabei de falar, mas só para a gente cumprir tabela aqui. Me diga aí se está errado. Está errado. Ah, professor, isso aí é muito fácil. Gente, eu estou trazendo questões de prova, hein? Não sou eu que estou inventando essas questões, não. Se você está achando fácil, é porque você está entendendo o assunto. O problema é se você não revisar, porque aí você esquece. Já repeti isso várias vezes, então espero que vocês cumpram, né, essas revisões. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal é taxativo, errado. O Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais, errado, é um sistema aberto. Na sua prova pode vir um termo assim, números clausos. Se vier esse termo números clausos, está dizendo que o sistema é fechado. Aí você marca errado. Agora, se vier assim, números apertos, aí você marca certo. Porque aí está dizendo que o sistema é aberto. Tá bom? São palavras em latim que às vezes caem em prova. Estou passando aqui para dizer, ó, latim não. Só bota o termo em latim se cair em prova. Por exemplo, abolício crimes, cai em prova. Novatio legis impedios, novatio legis impedios. Isso cobra em prova. Então você tem que estar afiado. Você vê lá em direito penal. Mais uma questão aí, ó, para você ver que cai em prova. Gabarito errado. Fica fácil, pô. A Constituição Federal apresenta um rol taxativo de direitos e garantias errado. Rol exemplificativo. Não é taxativo, não é exaustivo, não é números clausos, não é sistema fechado. Rol meramente exemplificativo. Presta atenção nesse tema agora, que muita gente confunde e você não vai confundir. Com relação à eficácia jurídica das normas. É uma classificação de José Afonso da Silva. Ele divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já deve ter respondido alguma questão perguntando isso. Você não vai errar mais a partir de hoje. Preste atenção. Normas de eficácia plena e contida são auto-aplicáveis. Ó,
Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar a plena. Vou colocar a contida juntas. E vou colocar a limitada aqui embaixo, porque ela é a diferente. Mas a plena e a contida, elas são bastante parecidas. Então, eu vou trabalhar com elas juntas. Tanto a norma de eficácia plena quanto a norma de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis. Elas têm uma aplicabilidade, ó, direta, imediata. As duas, elas se coincidem nisso. Como assim? Quando o legislador constituinte colocou a norma constitucional, ela naquele momento já estava valendo. Já estava valendo, já produzia efeitos. Dá um exemplo. Quando você estuda aí logo o início da Constituição, o artigo 2º diz assim: são poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Quando fez isso, já está criado o poder. Não precisa de mais outra coisa, já é auto-aplicável. Houve a separação de poderes naquele momento. Aquele texto, aquela norma, aquele dispositivo já produz efeitos no momento que foi criado. Então, isso é uma norma de eficácia plena, porque a aplicabilidade dela direta é imediata. Quando foi criada, ela já produziu os efeitos. Então, mas o que é que diferencia, então, uma norma de eficácia plena e uma norma de eficácia contida? Já que as duas são de aplicabilidade direta e imediata. O que vai diferenciar é que a plena, ela é integral, e a contida, ela é não integral. Por que não integral? Você coloca essa palavra, pô. Essa palavra aqui é que vai diferenciar, ó. Porque ela pode ser restringida. Agora assim, ó, restringível. Restringível. A norma de eficácia plena, ela não pode ser restringida. Mas a norma de eficácia contida pode ser restringida. Se vier assim essa palavra, ó, uma norma de aplicabilidade direta e imediata, mas restringível, você vai saber que ela está falando da norma de eficácia contida. Porque a plena, ela é integral, ela não pode ser restringida. Ambas são auto-aplicáveis, hein? Ó, auto-aplicáveis. Ambas. Mas a contida vai se diferenciar da plena porque ela é não integral. O que isso quer dizer? Ela pode ser restringida. Eu vou trabalhar com um exemplo para você perceber o que isso quer dizer, essa restrição. Já falei desse inciso. É o que mais cai em prova. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quando o legislador criou essa norma, dizendo que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, já está produzindo efeito? Já. Nós podemos exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas ele diz o quê? Ó? Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então vai ocorrer o quê? Restrições. Você pode ser o que você quiser, mas para você ser essa profissão aqui, ocupar essa profissão, você tem que cumprir esses requisitos. Então há uma restrição do direito. Quando ocorre essa restrição do direito, é porque essa norma é de eficácia contida. Ela é auto-aplicável, mas ela pode ser restringida, tá? Isso é norma de eficácia contida. Norma de eficácia plena não pode ser restringida, porque ela tem aqui aplicabilidade integral. Pensa comigo agora. Norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, ela é diferentona. Enquanto essas duas são, ó, direta e imediata, essa aqui vai ser o quê? Indireta, ó, ela é diferente. Se essas duas são imediatas, essa vai ser o quê? Mediata. Ela é a diferentona. Essas duas aqui diferenciam quanto a essa parte, né? Uma é integral e a outra é não integral. E ela é diferentona, ela é o quê? Reduzida. Como assim? Explica isso que o senhor está anotando. Vou explicar. Uma norma de eficácia limitada, para ela produzir todos os seus efeitos, ela precisa de uma regulamentação. A lei vai ter que regulamentar aquele direito, porque se a lei não regulamentar, você não pode exercer o direito. Quer um exemplo? Direito de greve dos servidores públicos. A Constituição, ela garante a greve dos servidores públicos. Mas, para ter greve dos servidores públicos, tem que ter uma lei regulamentando a greve dos servidores públicos.
Se não tiver uma lei regulamentando a greve dos servidores públicos, eu pergunto aos senhores, como é que o servidor público pode exercer o direito de greve? Não pode. Aí você me diz assim, ah, professor, mas eu já vi servidor público fazendo greve. Já viu. Mas sabe por que você viu? Porque eles entraram com um mandado de injunção. Entraram com um mandado de injunção, atacando a norma de eficácia limitada, e por conta disso, hoje, eles conseguem exercer o direito de greve. Professor, não sei o que é mandado de injunção. Tenha calma. Mandado de injunção é um remédio constitucional. Ele vai servir justamente para atacar normas de eficácia limitada, quando falta uma norma regulamentadora que está tornando inviável o exercício de alguns direitos. A gente vai ter uma aula específica para falar dos remédios constitucionais. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular. A gente vai estudar todos esses remédios constitucionais. Agora, você tem que entender o seguinte. Norma de eficácia limitada é aquela norma que falta uma regulamentação. Ela sozinha não é capaz de produzir todos os efeitos. Tem outro exemplo para despertar aí a ideia na sua mente. Isso, padrão. O que é que a Constituição garante aqui? Diz assim, ó, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Eu quero que você pense só nesse dispositivo. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Com base nesse dispositivo, eu pergunto, qual a defesa do consumidor? Me diga o direito que o consumidor tem com base nesse dispositivo? Não tem. Ele está dizendo que vai promover a defesa do consumidor. Aí eu pergunto, o consumidor só com esse dispositivo já tem os direitos? Não. Então isso é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Limitada. Por quê? Porque falta a norma regulamentadora. Falta a norma regulamentadora. Nesse caso do Código de Defesa do Consumidor, teve a norma regulamentadora. Porque, ó, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Qual é a defesa do consumidor? É o CDC, Código de Defesa do Consumidor. E o que é o CDC? É a norma regulamentadora que estava faltando nesse dispositivo. É só você perceber. A Constituição ela é de 88. O Código do Consumidor é de 90. Passou 2 anos para que o legislador pudesse regulamentar aquela norma. Mas regulamentou. Criou o Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje, essa norma aqui produziu os efeitos. Porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Mas imagina se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor. Qual seria o direito? Não tinha, porque isso é uma norma de eficácia limitada. Tem um exemplo recentíssimo sobre isso. Ó, existe uma lei chamada Lei do Racismo, que é a Lei 7.716 de 89. O que é que diz essa lei? Ela traz algumas condutas que ferem raça, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E ela diz que aquelas condutas da lei, se ferirem raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, vai ser crime de racismo. Vou lhe dar um exemplo que está lá na lei. Você se negar a atender uma pessoa no seu estabelecimento porque a pessoa é da religião Umbanda. Racismo ou não? Racismo, porque ele está, ó, religião. Se você se nega a receber no seu estabelecimento uma pessoa porque ela é nordestina, racismo ou não? Racismo. Procedência nacional. Você está se negando a receber uma pessoa no seu estabelecimento porque ela é negra. Racismo ou não? Racismo. Você está se rejeitando a receber aquela pessoa no seu estabelecimento porque ela é homossexual. Racismo ou não? Sim ou não? Com base na lei, com base na lei. Porra, então se eu me negar a atender uma pessoa no meu estabelecimento porque ela é homossexual, transexual, com base na lei de racismo, não é racismo? Não, porque o que a lei de racismo diz? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Homossexualidade, transexualidade, entra em qual aí? Nenhum. É uma questão de ideologia de gênero. Não entra aqui. Só que, você acha correto uma situação dessa? Não é correto. Você se negar a receber numa barbearia
Você não quer atender uma pessoa porque ela é homossexual. E aí? Pela lei de racismo, não era racismo. Aí o que é que eles fizeram? Ó, mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque estava faltando uma norma regulamentadora. O Poder Legislativo não estava criando uma lei para proteger os direitos dos homossexuais e transexuais, nesse caso. Estava faltando a norma regulamentadora. Eles estavam impossibilitados de exercer o direito. Então, nesse caso, o STF equiparou condutas homofóbicas e transfóbicas à lei de racismo. Aí hoje, com base no STF, essas condutas configuram-se em racismo, mas não por conta da lei. Porque a lei não fala ideologia de gênero. A lei só fala isso aqui, ó. Pela lei não enquadrava, mas o STF hoje enquadra. Então, se você faz isso, não recebe no seu estabelecimento uma pessoa só pelo fato dela ser homossexual, aí você vai cometer racismo, mas não por conta da lei, e sim por conta do STF que fez essa equiparação. Pois estava faltando uma norma regulamentadora. Olha o que é a norma regulamentadora. Tá percebendo? Isso são normas de eficácia limitada. Falta a norma regulamentadora. Quando faltar a norma regulamentadora e você não tiver podendo exercer o direito, norma de eficácia limitada. Se você já pode exercer o direito, sem nenhuma norma regulamentadora, essa norma pode ser de eficácia plena ou contida. Vai depender. Vai depender de quê, professor? Ela pode ser restringida? Pode. Então é contida. Ela não pode ser restringida. Opa, então é plena. É isso aí, tá? Nas provas costumam cobrar lei de greve dos servidores públicos, limitada, porque até hoje, ó, a Constituição é de 88, estamos em 2021 e até hoje não temos lei de greve. Norma de eficácia limitada. Falta a lei de greve. Livre exercício do trabalho, inciso 13, contida. Sempre cobra também, hein? Sempre cobra essas duas. E plena, quase não cobra, porque plena é a maioria. A maioria são plenas, tá? Ó, se vier assim, os direitos sociais, educação, saúde, moradia, alimentação, transporte. Perguntar para você, é norma de eficácia plena, contida ou limitada? E aí? Você já tem acesso à saúde com a edição da Constituição? Sim? Sim? Se a Constituição é assim, você tem direito à saúde. Já tem hospital suficiente, já tem escola, já tem tudo? Não. Então, normas de direito social. São normas de eficácia plena, contida ou limitada? Limitada, porque vai faltar regulamentação. Regulamentação de quem? Do Estado. O Estado vai ter que criar escolas, vai ter que criar hospitais, vai ter que criar programas aí para você conseguir comprar sua casa, vai dar assistência financeira a famílias necessitadas. Então, precisa de regulamentação. Direitos sociais são normas de eficácia limitada, pois exigem que o Estado produza a regulamentação. Se ele não fizer, você não tem acesso. Se o Estado não fizer nada, você não vai ter acesso aos direitos sociais. Beleza? Sim, mas ele vai ter que dar o mínimo. Para ele dar o mínimo, ele tem que regulamentar. Se ele não fizer nada. Porque uma norma de plena, quando ela for criada, você já exerce o direito, já exerce o direito. Ele diz assim, você tem direito à escola. Certo, mas você vai ter que ter uma escola para estudar, você vai ter que ter professores contratados lá, vai ter que ter concurso público para contratar os professores, vai ter que comprar os materiais, vai ter que comprar aqui, ó, carteiras para o pessoal estudar, vai ter que comprar tudo. Então, ó, precisa de regulamentação. Beleza? Bora lá. Normas de eficácia limitada tem uma divisão. Só para a gente concluir, ó. As normas de eficácia limitada, elas se dividem em normas de princípios institutivos e normas de conteúdo programático. Princípios institutivos são com relação àquelas entidades, às instituições, os órgãos que a Constituição cria lá. Por exemplo, lá fala do Poder Judiciário, lá fala do Ministério Público, mas a Constituição vai estar colocando toda a carreira do Ministério Público, toda a carreira do Poder Judiciário, como ele vai se estruturar? Não, porque senão a Constituição ia ficar o maior livro do mundo. Aí ela diz o quê? A lei vai regulamentar a estruturação do Ministério Público. A lei vai regulamentar a estruturação do Poder Judiciário.
Então, nesses casos, normas de eficácia limitada de princípios institutivos. E normas de conteúdo programático são aquelas que visam um fim social, por exemplo, os direitos sociais, porque precisam de políticas públicas a serem implementadas pelo Estado. Veja só, tem um bizuzinho. Não é um bizu 100%. O ideal é você entender a lógica. Mas, se a lei diz assim, ó, a Constituição diz assim, a lei organizará. Você pensa que isso é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Limitada. Porque se ele está dizendo que a lei organizará, a lei promoverá, tipo, para o futuro, é porque está faltando alguma coisa, que a lei vai organizar. Então está faltando o quê? A regulamentação. Não é 100%, tá? Mas quando ele disser assim, ó, a lei regulamentará, a lei estabelecerá coisas para o futuro, e você ficou na dúvida, eu recomendo você marcar que é norma de eficácia limitada, porque se ele está jogando para o futuro, é porque está faltando uma regulamentação. Beleza? Mas isso não é 100%, tá? É só na hora do desespero que você não sabe o que marcar, aí eu prefiro que você marque essa daqui, tem mais chances de acertar. Beleza, gente? Fechamos aqui essa parte com relação à introdução que nós tivemos dos direitos e garantias fundamentais. E como nós temos ainda 20 e poucos minutos de aula, eu já vou querer entrar em alguns pontos do artigo 5º. Eu vou pedir aí para Leandro abrir, pode abrir na própria Constituição, Leandro, que como a gente só tem uns 20 minutos, eu vou trabalhar mais só essa parte inicial do CAPT e se der o inciso 1. A gente trabalha ainda na aula de hoje e quando for a partir da próxima aula, a gente começa o estudo a partir do slide mesmo que eu tenho preparado aí para vocês. Ó, aumenta mais um pouquinho, por favor. Desce, artigo 5º. Fechou aí, ó. Sobe um pouquinho, Leandro, só. Olha o que eu disse para vocês. Direitos e garantias fundamentais é o título, mas a gente vai ter que estudar os capítulos desse título, cada um. E o primeiro deles que a gente vai começar estudando é os direitos individuais e coletivos que estão aqui no artigo 5º. Tá dando para ver aí atrás o artigo 5º? Vamos lá. Preste atenção, hein? Vamos fazer a leitura e eu vou fazer alguns comentários. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Pegando esse caput, eu quero saber quem são os titulares dos direitos fundamentais. E aí? Se você pega o texto constitucional, a sua resposta seria o seguinte: brasileiros e estrangeiros residentes no país. Com base na Constituição, o texto diz brasileiros, e aqui entra nato e naturalizado, e estrangeiros residentes no país. Mas essa é a melhor interpretação a se fazer? Não. O STF já se posicionou sobre isso. O STF disse o seguinte, ó, apesar da Constituição dizer assim, brasileiros e estrangeiros residentes no país, é ilógico você pensar que o estrangeiro que não mora no Brasil, vem, por exemplo, a turismo, não vai ter direito à vida, não vai ter direito à liberdade, não vai ter direito à igualdade, à segurança e à propriedade. É totalmente sem lógica alguma. Então, apesar de a Constituição falar brasileiros e estrangeiros residentes no país, você vai ter em mente que vai abranger também estrangeiros que não sejam residentes no Brasil, porque não tem lógica alguma. Isso é um posicionamento do STF, tá? Um vacilo do legislador aqui, mas o STF solucionou aí com seu posicionamento. Aí, bora lá. Ela falou brasileiro e estrangeiro. Aí eu pergunto, e pessoa jurídica? Se vier na sua prova assim, hein? Olha o enunciado que eu vou colocar para vocês agora. Quero certo ou errado. As pessoas jurídicas são titulares de todos os direitos fundamentais. Certo ou errado? Errado. Se eu colocar assim, as pessoas jurídicas são titulares de alguns direitos fundamentais. Certo ou errado? Certo. Então veja que o primeiro erro da questão foi o quê? Todos. A pessoa jurídica é titular de todos os direitos aqui? Não. Mas de alguns, sim. Tá? Vou dar um exemplo. Pessoa jurídica é titular do direito de liberdade de locomoção? Não tem como. Não tem como. Prédio com perna? Tem como? Não.
Mas a pessoa jurídica é titular do direito de propriedade? Ela pode ter bens ou não pode? Pode. Pessoa jurídica pode ter bens. Uma pessoa jurídica é titular do direito à imagem? Sim. Alguém pode chegar e falar mal de uma empresa? Não. Não pode falar mal. Se ele fizer, ela vai ter direito de resposta. Ah, então a pessoa jurídica vai falar? Não, né? Ele vai mandar um representante falar por ela. Então ela tem direitos fundamentais, mas não todos. Somente aqueles compatíveis com sua essência. Aqueles que sejam compatíveis, ela vai ser titular. Beleza? Ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bora lá. Igualdade. Princípio da igualdade. Temos que diferenciar igualdade formal de igualdade material. Aqui ele está dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Dá? Mas veja. Homem faz TAF igual mulher. TAF é o teste de aptidão física, né? Aquela etapa do concurso. Não sei em Alagoas, mas aqui em Pernambuco, 2.400 metros a corrida, homem tem que fazer em 11h30, mulher tem que fazer, se eu não me engano, em 13h30. 2 minutos de diferença. Aí eu pergunto aos senhores, isso fere a igualdade? Sim ou não? Quem disse sim tá foda, né? Fere não, gente. Claro que não. Por quê? O físico da mulher é igual ao físico do homem? Não, pô. Biologicamente falando, quem é mais forte assim para fazer os exercícios, homem ou mulher? Homem. Homem deve fazer 5 barras aqui em Pernambuco. Mulher não tem que fazer nenhuma barra, ela tem que ficar pendurada. Homem tem que fazer os 50 metros da natação em 1 minuto, mulher tem que fazer em 1 minuto e 10. Homem tem que fazer mais abdominais do que a mulher. Por quê? Porque isso é um princípio da igualdade material. Tá? Se você pensa que, mas tem mulheres que conseguem fazer 5 barras. Eu pergunto, isso é a regra? Não, isso é uma exceção. Claro que tem mulheres que são atletas que dão piso em muito homem. Claro que tem, claro. Mas não é a regra. A regra é que a mulher é mais frágil que o homem, biologicamente falando. O homem é mais forte. Então o TAF do homem vai ser mais puxado do que o da mulher. E se você disser que tem que fazer igual os dois, você não está partindo de uma perspectiva material. Você está partindo de uma perspectiva o quê? Formal. O que é uma igualdade formal? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual perante a lei, sem distinção de nada. Sem distinção de idade, de natureza, de gênero, de nada. Todo mundo é igual. Isso é uma perspectiva formal. Mas essa perspectiva formal, ela é suficiente para nós termos uma justiça? Não, pô. Não. Porque não é justo você colocar, por exemplo, homem e mulher para fazer o mesmo TAF. Igual. Então, igualdade formal. Todo mundo é igual perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Igualdade material é aquela ideia. Tratar os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Beleza? Então, o TAF é um grande exemplo de aplicação da igualdade material. Por diversas vezes, pessoal, chega em ocorrência, aí às vezes, 99% ocorrência de violência doméstica, tá? 99% das vezes é o homem batendo na mulher. Mas às vezes a gente chega em algumas situações que foi a mulher que bateu no homem. Aí quando a gente chega lá, aí o homem diz assim, eu quero a aplicação da Lei Maria da Penha. O cara diz. Aí eu pergunto aos senhores, a Lei Maria da Penha é para proteger o homem ou para proteger a mulher? Proteger a mulher, pô. Quem é que sofre com a violência doméstica familiar, como regra? A mulher. Aí o cara quer a aplicação da Lei Maria da Penha para ele. Não pode. Não pode, porque José da Penha, né? Pode ser, vamos criar essa lei aí. Mas veja, a Lei Maria da Penha, ela só protege a mulher, certo? Não protege o homem. Não aplica a Lei Maria da Penha para homem que apanha na mulher. Não aplica. Ah, professor, então a mulher que bate no homem não comete crime não, é? Comete. Lesão corporal. Só não aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que traz medidas protetivas para a mulher. Por exemplo, o afastamento do lar, aquela proibição de aproximação, que vocês veem na prática, proibição do cara frequentar os lugares que ela frequenta, traz essas medidas protetivas. Isso não se aplica para uma violência entre mulher para com o homem, só do homem para com a mulher.
Mas se a mulher agrediu o homem, é claro, lesão corporal do mesmo jeito, porque o crime de lesão corporal é para qualquer pessoa. Nós temos um tratamento diferenciado aqui. Uma lei está beneficiando todo mundo de forma igual? Uma lei está beneficiando só quem? Só a mulher. Aí eu pergunto, essa lei é constitucional ou inconstitucional? A lei é constitucional. Por quê? Porque é uma igualdade formal ou material? Material, certo? Então perceba, pode ser criada uma lei que só proteja determinada classe, sim ou não? Sim. Mas essa lei deve estar fundamentada na igualdade material. Eu não posso simplesmente criar uma lei que protege só um grupo se eu não tiver uma justificativa lógica concreta para aquilo. Porque, como regra, as leis devem ser para todos. Igualdade formal. Mas em alguns casos eu posso criar uma lei que só proteja determinado grupo, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Outro exemplo, cotas raciais em concursos públicos. Cotas raciais em concurso público é inconstitucional, sim ou não? Não. Por quê? Porque não fere a igualdade material, gente. Você não pode analisar tudo só igualdade formal. A igualdade material é tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Ah, professor, mas o cara tem o mesmo entendimento que eu, o mesmo conhecimento. Mas isso é uma questão histórica, gente. Uma questão histórica. Então, mesmo que você não concorde, que eu sei que isso é um tema polêmico, mesmo que você não concorde, você tem que entender que o STF já pacificou, é constitucional e é válido, porque ele firma com base no princípio da igualdade material, certo? Não confunda essas duas igualdades. Igualdade perante a lei e igualdade na lei. Também é válido a gente fazer essa diferenciação. O que seria uma igualdade na lei? É uma igualdade direcionada para quem? Para o criador da lei, para o legislador. O legislador, quando for criar a lei, deve prezar pela igualdade. Mas do que adianta a gente ter uma lei que é igual para todos, mas o aplicador do direito não é aplicado da forma correta? Então a igualdade perante a lei é direcionada para o aplicador do direito. Normalmente o Poder Judiciário, que é quem aplica o direito. Então igualdade na lei é aquela que está na própria lei, direcionada ao legislador. E igualdade perante a lei é aquela que está para com o aplicador do direito, para que ele, no caso concreto, aplique o princípio da igualdade. Preste atenção aqui, hein? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Que princípio nós temos aqui exposto? Princípio da legalidade. Você já tem que fazer essa observação. Legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas você tem que diferenciar a legalidade para o agente público e a legalidade para o particular. Eu, como agente público, eu tenho que fazer o quê? Tudo aquilo que a lei manda. Tudo aquilo que a lei determina que eu faça. Minha atuação como agente público tem que ser pautada na lei, vinculada à lei. Mas os senhores, enquanto são particulares, vocês podem fazer o quê? Tudo que a lei não proíba. Você pode fazer tudo que a lei não proíba. Para vocês, vigora a autonomia da vontade. Vocês fazem tudo que a lei não proíba. Eu não posso fazer tudo que a lei não proíba. Eu só posso fazer aquilo que a lei manda. É uma legalidade estrita. Tem que diferenciar essas duas legalidades, para agente público e para o particular. Mas também é importante a gente diferenciar legalidade de reserva legal. São duas coisas distintas. Legalidade ela é mais ampla do que a reserva legal. Pega o bizu aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nessa época de pandemia, nós tivemos muitos decretos. Não foi? Decreto do governador, decreto do presidente, decreto do prefeito. Eu pergunto, decreto é lei? Não, lei é lei, decreto é decreto. Quem é que cria a lei? Poder Legislativo. No âmbito federal é o Congresso Nacional, Senado e Câmara. No âmbito estadual, Assembleias Legislativas. No âmbito municipal, Câmara de Vereadores. Mas o decreto, quem é que cria? Poder Executivo. Eu disse que quem estava criando? Governador, presidente, prefeito. Então, decreto é um ato normativo do Poder Executivo. Aí, vejam só, vem comigo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O povo estava cumprindo o decreto do governador, fechando tudo, ou não estava? Estava. Quem não estava cumprindo estava sendo punido. Tinha fiscalização,
estavam indo lá fechar, aplicando multa. Aí eu pergunto, mas a Constituição não diz que é só em virtude de lei? Por que é que a gente é obrigado a cumprir decreto? Lei em sentido amplo. Legalidade, gente, é lei em sentido amplo. Colocar aqui, ó. Quando ele coloca lei ali, ó, que a gente é obrigado a fazer aquilo que está previsto na lei, essa lei que ele falou aí é lei em sentido amplo. Lei em sentido material. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai abranger todo o ato normativo que veio do poder público. Um decreto, uma medida provisória, uma resolução, tudo aquilo que não for lei, mas veio do poder público, nós somos obrigados a cumprir. Porque a legalidade, ela fala lei em sentido amplo, lei em sentido material. Mas quando eu digo assim, ó, isso aqui é a legalidade. Quando eu digo assim, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Vou repetir. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei. Aí eu pergunto, pode criar um crime por um decreto? Não. Pode criar um crime por uma medida provisória? Não. Porque ali ele fala lei, mas é lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. Não é lei em sentido amplo. É lei em sentido estrito. Não é lei em sentido material. É lei em sentido formal. O que é uma lei em sentido estrito? Uma lei em sentido formal? É a lei propriamente dita. A lei criada pelo poder legislativo. A lei que a gente conhece. Quando ele fala isso, é porque ele está dizendo que só lei mesmo, pelo Congresso Nacional, no caso de direito penal, é que pode incriminar uma conduta. Isso é legalidade? Não. Isso é reserva legal. Reserva legal. Então, a diferença de legalidade para reserva legal é que a legalidade é a obediência à lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em virtude de lei. Mas a lei da legalidade é uma lei em sentido amplo, lei em sentido material, porque vai abranger decreto do governador, vai abranger uma medida provisória do presidente da República, a gente vai ser obrigado a cumprir. Mas quando ele fala em reserva legal, é porque aquela matéria específica tem que ser regulamentada por lei. Lei em sentido estrito, lei em sentido formal, que é a lei propriamente dita, criada pelo poder legislativo. No caso de criar um crime, quem é competente é a União. Logo, o Congresso Nacional seria o responsável por incriminar uma conduta. O governo aqui de Pernambuco, por exemplo, não poderia colocar um decreto criando um crime. Não. Só quem pode criar um crime é o poder legislativo através do Congresso Nacional. Ah, professor, mas e por que quando o pessoal estava com os bares abertos, na época do decreto aí, o pessoal estava prendendo pela prática de um crime? O crime não era pelo decreto. Era um crime lá do Código Penal, que é quando você descumpre o decreto do poder público. Tem lá o crime lá no Código Penal, que é você descumprir um decreto do poder público quando tem aí uma situação de calamidade. Então você incidia lá no Código Penal, que é uma lei criada pelo Poder Legislativo, e não o decreto propriamente dito. O decreto você só é obrigado a cumprir, mas o crime só através de lei. Deu para pegar essa diferença de legalidade para reserva legal? Beleza, fechamos aqui. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem faremos uma mini revisão do assunto que foi abordado hoje. Fabrício será o nosso participante. Sim.